Fique agora com Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, queridos amigos, queridos companheiros, aqueles que nos ouvem através da Rádio Fraternal e que nos assistem através da TV Fraternal, através do YouTube, do Face e das nossas mídias. É um prazer mais uma vez iniciarmos o nosso programa Espiritismo em Ação, programa que traz para o nosso bate-papo, pessoas ligadas à área ao Espiritismo, ligadas à doutrina, contando um pouco do seu dia a dia, da sua profissão, da sua vivência, contando histórias e assuntos relativos ao nosso dia a dia, como eu já disse, e aquilo que a doutrina nos ensina, aquilo que é tão necessário para que a gente possa sempre estar aprendendo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, recebendo nossa querida amiga Antonieta Domini, que é psicóloga, servidora do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, Antonieta, gratidão por te receber, por estar conosco já nas palestras e hoje nesse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, meu querido. É sempre um prazer estar, com pessoas tão queridas como vocês, essa Rádio Fraternal, que traz a todos nós tantas informações, tantas reflexões, com tantos amigos que aqui vêm, irmãos queridos e tão dedicados, aos estudos, à alma humana, Acho que isso é fundamental. A doutrina espírita ela é exatamente isso. Eu acho que quem conhece a doutrina espírita não é mais a mesma pessoa. Ah, com certeza. Não é mais. E, normalmente, eu sou italiana. Então... É sobrenome diz isso. Não, imagina, Antonieta com 2 T's, então, não. Nem é, Eu até brinco, às vezes, com as minhas primas, porque na Europa é muito comum você repetir nomes, Então, eu tenho o nome da minha nona... E assim, você vai repetindo, Nona, pai, nona, mãe, Você vai repetindo. E é muito interessante. Faz um lastro, Sim. E aí eu brinco com as minhas primas, que quando ela chamou Antonieta, também em homenagem à minha nona, e ainda brinco com elas, eu tinha 2 nonas com o mesmo nome, você só tinha uma. E elas nasceram aqui no Brasil, então elas têm um T só, E eu falo que elas são tudo paraguaia. Eu toda sei, quer dizer, que sou... Então, quem vem de um lar italiano vem de um lar extremamente católico. Sim. A Itália é um dos países mais católicos, tanto que, embora o pessoal diz que o Vaticano está dentro da Itália, o pessoal do Vaticano diz que a Itália está dentro do Vaticano, porque ali onde é o seio do catolicismo. Então, a família inteira católica, e tinha muita coisa no catolicismo que me incomodava profundamente. Fiz todos batismo, crisma, primeira comunhão, participei do grupo de jovens e fui ser palestrante lá, porque eu entrei para a faculdade muito cedo, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente observadora. Eu sou apaixonada pelo ser humano. Eu sou apaixonada, hoje não posso dizer só pelo ser humano, eu sou apaixonada pelos animais. Eu acho que tudo que tem vida tem movimento e ali está um cadinho de Deus, sabe? Então, eu sou muito observadora, eu passo pelos lugares, eu percebo se alguém não está bem, e eu sempre fui assim. A sua sensibilidade é aflorada. Sempre foi, era uma coisa assim absurda. E me chamava muita atenção também, embora éramos todos católicos, a força que as nonas tinham em benzer. Sim. Rapaz, eu olhava a força com que elas faziam aquilo, eu achava lindo. Eu achava que fazer com a mão assim também dava na mesma, sabe? Eu achava aquilo forte. Nona, como é que você faz isso? Ela falava, eu vou te ensinar. E era interessante essa coisa de benzimento, porque ela remete muito à espiritualidade. Jesus curava com a imposição de mãos, Então, quem já não foi num benzedor? Todo mundo já passou em benzedor, Sim. Leva a criança porque está com bucho virado. Eu fiz umas descobertas sobre bucho virado que, olha, eu vou contar porque depois eu conto e se passa, Sim. Por exemplo, bucho virado.
para nós, o pessoal que ia benzer, e eles faziam umas manobras interessantíssimas. Eu ficava olhando a minha nona, ela pegava o bebê, virava de ponta cabeça. Se o pezinho está assim, se o pezinho está assim, é porque virou o bucho e a criança gorfava. E eu falava, nossa, e a nona benzia, e ela benzia, virava para lá, esticava a perna para cá, esticava a perna para lá. Eu falava, a nona não sabe nem ler e escrever. Como é que essa criança se curou? Sabe? Ou mesmo quando iam à igreja, o padre benzia, né? Eu achava aquilo fantástico, eu ficava encantada com aquilo. Aí eu descobri o tal do bucho virado, né? Aqui no Brasil é bucho virado. Se você vai para o Nordeste, eles falam que é espinhela caída, né? Aí a gente que é moderno, chega aqui em São Paulo e fala assim, bucho virado, que é isso? Espinhela caída, que é isso? Você vai no médico, você vai com o quê? Com refluxo. Ó. Não virou uma coisa... Não, modernizou. Bucho virado, espinhela caída e virou refluxo, né? Então, tem toda uma explicação que depois eu fui ver com especialistas. Sim. E tem a ver mesmo. Eu comecei a perceber que as manobras que a nona fazia quando benzia tem um fundo científico por trás disso. Não é só o fundo É muito mais físico, né? É físico, porque tem que estirar e tal. E a espinhela caída, você vai curvando. Você encurvou, apertou o estômago, não tem jeito, né? Então, tem toda uma leitura aí que começou a brotar. Mas, espera aí, tem um sentido isso, né? A fé tem um sentido. E ela ensinava. Então, a minha nona ensinou para as minhas tias, né? Para minha mãe, inclusive, como é que eram algumas orações. E eram orações meio mantra. Sabe? Ela tem o som do... É meio mantra mesmo, né? E ela ensinava e eu ficava só de ouvido, assim, né? Depois ela vai, de todas as minhas tias, só uma tia sabia todas as orações que a nona fazia. E essa minha tia veio a desencarnar com 96 anos de idade e todo mundo corria para ela se não estivesse bem, seja o que for. E essa mesma tia, olha que isso só vai abrindo, né, a tua consciência. Eu achava que o benzer tinha algo muito mais forte do que só a simples questão da fé, porque tem mais, alguma coisa por trás disso, não é só orar, tem mais coisa. E comecei a observar, sabe, isso. E o catolicismo não me dava umas respostas. Eu achava, por exemplo, que quando meu nono veio desencarnar no meu braço, quando eu olhei para ele desencarnado, poxa, isso eu tinha 25 anos de idade, fazem mais de 40 anos. Quando eu olhei meu nono desencarnando, eu percebia que alguma coisa desgrudava dele, sabe? Eu olhava aquilo e falei, mas não é possível. Aqui agora só ficou um negócio inerte. Ele não... Meu nono não está mais aqui, só tem um corpo. Tem alguma coisa... Para onde foi a vida dele ali dentro? Eu achava a energia toda que estava... A energia toda. Ele tinha 75 anos, uma energia... Puxa. Mas peraí, só tem um corpo que não tem vida nenhuma. Aquilo ficou na minha cabeça e eu tenho que entender isso melhor. Já tinha feito psicologia, já olhava as coisas com outros olhos. Eu falava, preciso procurar uma explicação para o que eu... Isso não vai, desculpa, não vai meio na contramão daquilo que você... A psicologia? Do que você fez, no que você se formou em psicologia, não é meio... Pois é, mas a psicologia, se ela andar sozinha, tem a fé, desculpa, psicólogos que são ateus, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Tá. A psique, para mim, é uma tradução de alma. Tá. Então, olha só, e a gente quando fala na doença da psicologia, eu estou falando de doença da alma. Então tem tudo a ver. Eu não posso, se você está doente fisicamente, você não cuidar da sua alma, você continua adoecendo. Quantas pessoas têm a bênção de uma cura, mas ela não muda o seu modo de ser e ela continua adoecendo. Então ela vive o problema eternamente. A gente precisa evoluir. A gente precisa aprender a se olhar. Então, a psicologia faz isso. A psicologia faz você aprender a se olhar. Há 42 anos atrás, 43 anos atrás, quando eu me formei, você falava em psicologia, é coisa de louco, é coisa de maluco. Eu falava, como coisa de maluco? Você está adoecendo, você começa a adoecer aqui.
Não. Aí o pessoal me perguntava se eu era espírita. Eu falava, por que espírita? Não, eu acredito na alma humana. Só isso. Não, mas você não é espírita? Aí começou a me acender. Eu queria saber mais. Aí que foi o seu despertar. Aí foi um despertar. Outra coisa, o ver meu nono morto e ver que aquilo era um corpo, mas que alguma coisa tinha literalmente despregado. Quem de nós aqui, já na época da nossa adolescência, não pegava o tenaz, a cola tenaz, passava na mão, só para a gente ter o prazer de ficar descascando, sim, né? E a impressão que eu tinha, quando meu avô desencarnou no meu braço, é que tinha descascado alguma coisa dele aqui assim, sabe? E tinha ficado por baixo só uma pasta humana. E onde foi aqui? Aquilo ali foi para onde? Né? Eu ficava pensando aonde ele foi, eu queria saber. Eu era muito grudada com ele. E o corpo foi, a gente enterrou, mas eu senti ele perto. Eu não senti ele perto só porque eu sentia as saudades. Talvez no primeiro momento, sim, mas eu sentia algo muito vivo dele. Tinha dias que eu ouvia, sabe, ele dizendo algumas coisas que para mim era o norte. Se não fosse ele tão recente, desencarnado, provavelmente, né? Mas eu achava que sim. Depois você vai entendendo, talvez é a própria energia dele que ficou ali um tempo. E aí eu comecei a ler. Aí chegou na minha mão o Evangelho segundo o Espiritismo. Difícil de ler também, né? Igual a Bíblia. Se quiser fazer uma sequência, não dá, não tem sentido. E você vai ler 10 vezes e você vai ter 10 interpretações. Exato. E o momento que você está. É. Eu leio hoje, eu estou de um jeito, então é como eu estou hoje, né? Quem é Antonieta hoje. Então hoje eu olho tudo aquilo que foi lá atrás, que baita aprendizado para mim. Ainda estou muito longe, né? Estou muito longe porque eu tenho sede de saber, né? E faz alguns anos atrás eu estava na Itália e visitando a minha cidade, um ovinho, lá no centro-sul da Itália, uma cidade chamada Rofrano. É bem pertinho ali, é uma província de Salerno, né? Aí o padre, uma senhora, uma pessoa muito simpática, ele chegou para mim e falou assim, por que todos os brasilianos são macumbeiros? Eu falava, não somos macumbeiros, somos espíritas, acreditamos no espírito. Sim, mas católico também acredita no espírito. Eu falava assim, pois é, mas nós não acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos na reencarnação. Mas não existe. Você acha que daqui a pouco eu vou morrer e vou voltar? Eu falei, talvez você não volte como padre. Aí ele começou, eu vou voltar como um animal? Eu falei, não, como animal também não, porque você não vai voltar para trás. Existe uma escala evolutiva. Mas eles acham que isso é tudo coisa do demônio. Eles cultivam, né, essa coisa. Então, para mim, para sair do catolicismo e para falar isso depois para os meus pais, que eu não... É isso que eu ia te falar. Você, como é que você lidou com isso? Porque é uma família católica. Eu sou da família católica. Minha mãe é italiana. Né? E eu sei muito bem como é que era. Embora minha mãe, hoje, ela é espírita. É espírita, trabalha em casa espírita, lógico. Mas naquela época, lá, como você colocou, há 30, 40 anos atrás, né, não era isso. Não tinha. Minha nona... Era o que você falou, era macumba. Isso é coisa foi feita uma macumba para que você tá nessa situação que você está, né? Então, aí é difícil essa transição que você colocou. Quando eu estava nessa transição, é óbvio, quando você começa a transição, você não chega direto no espiritismo, você vai por outras vias. Então, aí a dor faz você precisar de ajuda. Então, a primeira ajuda é aquela que a pessoa mais próxima te diz assim, mas você precisa ir lá no benzedor fulano de tal. Aí você chega no benzedor e não é só benzedor. Aí ele às vezes é um pai de santo, professa outras religiões também ligadas à espírita. A maioria de nós entramos no espiritismo pela Umbanda. Eu entendo e tenho o maior respeito aos nossos irmãos da Umbanda. No meu modo de entender, eles são o nosso grande pronto-socorro. É o tratamento de choque. Não é o que primeiro chega? Porque você vai por um lado, eu entendo as pessoas quando elas vão por ali, eu acho ótimo que elas vão por lá. Elas vão chegar, porque vai
precisar do momento onde aquela situação não é mais o mais importante, ela vai ter sede de algo mais. Então, por quê? Nós somos matéria. Nós somos muito físicos ainda. Então, a pessoa vai, por exemplo, num centro como o nosso, que nós costumamos estar hoje, você vê lá o máximo uma imposiçãozinha de mão, você faz a orientação, eles acham que aquilo é fraco. E ele precisa do quê? Nós estamos numa condição material, então eles precisam de algo palpável. Só a água não é o suficiente. Então, às vezes, ele precisa de um banho de ervas, Então, eu entendo que a Umbanda ela é um pronto-socorro inicial, onde a pessoa vai, cura aquela dor imediata, que é uma dor, às vezes, dilacerante, ela precisa de algo concreto para dizer que ela está fazendo, e começar um processo de evolução. Ela vai no processo de evolução até que ela percebe que aquilo também é pouco. Como um dia, para mim, só a Igreja Católica, para mim, era pouco. Precisava de algo mais. Fui, olhei, parei um tempo, observava. Eu me permitia achar que um espírito podia chegar num corpo humano. Então eu falava, nossa, será que a Nuna, naquela época, tinha um espírito que entrava nela? Mas onde ele ficava assim, o espírito entrava nela? Sabe, você começa a raciocinar sobre essa questão. Mas ele não estaria intrínseco em cada um, naquela questão de que, tudo bem, aquela que você colocou, de você receber aquele socorro imediato. Mas daí para diante, é de cada um você aceitar aquilo e se estacionar. Quando eu tiver alguma dorzinha, eu volto aqui. Ou você buscar o conhecimento, e aí a gente vai entrar na questão da doutrina que a gente, são tantas coisas que ela nos ensina, tantos aprendizados, tantos exemplos, que cabe a cada um buscar esse aprendizado. E aí, daí, eu não preciso mais voltar naquele local para receber um passe, um tratamento, um trabalho, né? Eu não preciso mais disso, mas o que eu preciso, na realidade, é buscar na minha evolução, meu conhecimento, e eu me auto-curar, né? Porque eu acho que tudo é a tua fé te curou, está muito relacionado a isso. É você buscar aquilo que não está bem em você. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa vai para um socorro imediato desse, ela, naquele momento, ela tira a dor. Mas e depois? O que eu faço depois com essa dor? Passou a dor. Eu volto para casa. A dor volta. Ou volta de outras formas. Então, mas o importante disso é você sair, fazer um movimento. E cabe a cada um de quem vai buscar ajuda. E a cada um que faz parte dessa orientação também ajudar. Sim, com certeza. Você entendeu? Então, assim, eu não posso querer fidelizar. Eu acho que essa é uma das questões maiores nesses lugares onde o pessoal busca. É fidelizar. Eu tenho que fidelizar porque Não, a pessoa ela tem que perceber primeiro, eu estou indo lá porque eu quero me encaixar, eu tenho que ter uma religião, então eu quero qual religião? Eu sou católico. Mas se eu sou católico, vou estar solto no espaço? Não. Você tem uma fé a ser processada, você tem que buscar esse conhecimento, buscar aprimoramento. Você, quando teve o seu primeiro carro, você não pegou o carro que teu bolso cabia? Sim. Depois, quando você pegou aquele carro, que você percebeu que podia ter uma potência maior, você não vai buscar um outro melhor? São as conquistas que a gente que a vida nos força a ter. Exatamente. E que, infelizmente, a gente não busca isso no nosso eu, né? Por isso vem a dor. Por isso vem a dor. As pessoas não conseguem entender que a dor é um chamado. É verdade. Uma coisa que eu queria comentar contigo, Antonieta, é que dentro do trabalho que você, do dia a dia, e é uma coisa que até no nosso bate-papo, e a gente tem falado com bastante, até com as casas, né, as pessoas que vêm nos dar palestra, a gente sempre tem nossa conversa, os tratamentos que as casas vêm fazendo, esse grande número de tratamento que os jovens estão buscando, né? E é uma coisa que é preocupante, tanto que, graças a Deus, né, nós estamos hoje com uma equipe, com o pessoal dos céus, né, que é o Espaço Caju, que iniciou esse trabalho com os jovens
para poder tentar, de alguma maneira, fazer com que eles tenham interesse. Tá? Acho que é muito isso. O jovem tem que ter interesse em conhecer algo diferente daquilo que o mundo apresenta para ele. Porque aquilo que hoje nos é apresentado no nosso dia a dia, quando a gente sai da porta de casa para fora, não é uma paisagem muito agradável. Verdade. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você trabalha um pouco, muito, né? Nesse meio. A questão toda que eu percebo e cada vez fica mais latente é que eu acabei de dizer para você que a dor ela é um sinal de que algo não está bem. Hoje, as dores, as doenças, elas não fazem parte só de um único integrante de uma casa. Então, hoje nós temos famílias, então toda dor é doença, e toda doença está instalada em algum lugar. Hoje nós temos jovens adoecidos, nós temos famílias adoecidas. Muitas vezes esse jovem que está doente, com esse vazio dentro dele, porque ele ainda está naquela questão material, ele não se olha no seu espiritual, ele não se olha no seu conteúdo enquanto pessoa, então ele tem um vazio imenso dentro de si, então ele precisa cobrir isso com alguma coisa material. E vem essa questão do consumo. As famílias, por si só, começam também a adubar essa questão materialista. Então, quando um jovem hoje vem com uma queixa de uma determinada dor, às vezes ele é o ponto de partida, porque a família está mais adoecida do que ele. Entendi. Às vezes ele passa a ser o pico da coisa. Aí o pessoal vai atrás, aí, talvez essa seja até uma artimanha da própria espiritualidade. Eu vou fazer com que o adolescente fique nessa dor, o adolescente se corte, a família precisa ver para perceber. Não é só o adolescente que está doente, tem toda uma estrutura por trás dele muito doente. Tanto que no consultório hoje eu tenho mais famílias, porque não dá para às vezes atender uma pessoa só. Às vezes, para que eu possa ajudar um adolescente, eu preciso ter essa família me ajudando do lado de cá. Eu fico 50 minutos, 1 hora com esse adolescente. Ele passa o restante da semana inteira com essa família doente. Sim. Percebe? Então, o que acontece é que tem um buraco no meio dessa sociedade. E quando eu falo o adolescente, eu falo da família, desse primeiro núcleo, né? E daí você tem a família, você tem depois a vizinhança, você tem a comunidade, você tem o trabalho, e aí você começa... E nós estamos hoje numa epidemia. Infelizmente. As crianças hoje estão numa quantidade de prática de suicídio absurda, gente, absurdo. As nossas crianças estão acabando. A gente percebe que eles têm uma dor gritante. E não adianta você dar um aparelho eletrônico para ele. Ou ele vai se envolver num jogo. Não tenho nada contra as questões eletrônicas. São de uma valia fantástica. Mas ele fica ali absorto naquele jogo dele. Acabou, game over. Começa de novo. Mas quando ele pula de uma janela, ou ele comete um enforcamento, ou ele faça todas essas coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia, não tem game over. Não tem o voltar, resetar isso. Vou pular de novo, porque dessa vez a queda não foi legal. Não tem isso. Né? Então, meu filho pula, peraí, vou fazer um outro. Não tem. Então, o seu filho é o seu futuro. Hoje eu estou aqui, quando eu me apresentei, falei da minha nona, da minha bisnona, sabe? Tem uma história lá atrás. Que história você vai ter para frente? Se eu, família, que estou doente, não vou atrás disso. E as doenças que eu vejo hoje, às vezes ela chega no físico, mas ela está no emocional. Ela está no espiritual. Então, quando eu falo que ele está doente psicologicamente, ele está doente na alma. É a alma que está doente. Você vê alguma relação entre a questão de... em função da epidemia, as famílias passaram a ter que ficar mais tempo juntas. Você teria alguma relação, por exemplo, o fato dos jovens terem ficado junto com as famílias? Seria totalmente o inverso, né?
O fato do jovem estar junto com a família seria o tudo de bom que, por exemplo, se preparou para que... E só que as famílias não aproveitaram esse momento, talvez... Sabe por quê? E aí é tipo assim, sabe, filho, vai, pega isso aqui e vai e deixa trabalhar. Só que a pandemia fez uma coisa que é o seguinte, antes da pandemia, deu qualquer dificuldade, vamos para o shopping. Deu dificuldade, vamos viajar. Então, você tinha como sair para fora. Escape. Né? Escape. Com a pandemia, você passou a ter um pai e uma mãe que você não conhece. Você passou a ter um filho que você não conhece. E ele está lá no quarto dele, você está lá no seu home office num lugar, a esposa está no outro lugar, o cachorro está perturbando, aí isola o cachorro para não sei aonde. No final das contas, as pessoas tiveram que se... Quem não suportou, houve divórcio. Nunca teve tanto divórcio como a gente teve nesse período, tá certo? E nunca nós tivemos tanta criança dissociada do social como a gente está vendo agora. Porque eles só se falam virtualmente, eles não sabem se comunicar pessoalmente. Não sabem. Eu conheço jovens que acham que vai para balada, vai para beijar na boca, não sabe nem beijar na boca. Porque acha assim, é coisa... Beijo um, beijo outro, beijo outro, beijo outro. E não tem profundidade da relação, porque não aprendeu a estabelecer vínculo afetivo. Os jovens relataram isso para nós aqui em programa. Com certeza. E eles relataram isso. Eles fazem isso, você entendeu? Então, por quê? Eles ficaram um tempo no meio do virtual, continuam no virtual, e assim, porque no virtual, o que acontece com as relações virtuais? Ele trabalha toda uma elaboração mental que quando chega de fato no físico, não tem a mesma intensidade. Eu vou fazer eu vou mencionar um negócio, não vou nem me aprofundar, porque acho que talvez esse seja um outro momento da gente se aprofundar nisso. Você sabe, nós somos na nossa geração, a gente não tinha as facilidades que nós temos hoje da molecadinha sair e fazer os seus encontros como fazem hoje. Qual era o maior sucesso que o pessoal tinha nas mídias? Era o telesexo, não é? Sim. Era sexo virtual, era sexo aqui no fone de ouvido. As pessoas ligavam, tinha nas revistinhas, né? Diz que não sei o quê, né? Porque e as revistas mesmo. A revista na nossa época era revista, não tinha nada. Não tinha, você comprava a revista no jornaleiro. Exatamente. E era que a gente... Só tinha uma coisa física. Sim, totalmente. É uma coisa ali estática e ficava pelo poder da imaginação. Sim. O que as pessoas ainda não descobriram, e os jovens ainda não sabem, e não descobriram isso ainda, que a sexualidade que eles buscam tanto, eles não sabem fazer. Eles não sabem. Eles não têm profundidade das relações. Eles não conseguem trabalhar com o lúdico. Eles não conseguem trabalhar com a conquista. Eles não conseguem trabalhar com o imaginário. Sabe por quê? Porque eles estão levando a questão afetiva para o game over. Isso é muito sério, gente. Isso é você ter uma relação mecanicista no futuro. Aí você pergunta, é uma outra coisa delicada. Por que hoje a gente tem as outras opções das relações humanas? Porque entre o côncavo e o convexo se quebrou. Então, a psique humana, a alma humana está adoecida. E virou oficina mesmo dos obsessores. É essa a questão maior. Então, eu observo isso todos os dias. Eu percebo, às vezes, as meninas passando, os meninos passando. Eu olho, você vai no shopping, você olha, você vê relações doentes. Cadê aquele casal apaixonado que a gente costumava ver? Mesmo entre as relações homoafetivas, você não vê a paixão da cumplicidade, da conquista. Mesmo porque as relações hoje, inclusive as relações adultas, elas não têm a mesma importância que tínhamos anteriormente. Não. Quando você decidia dar um passo a um casamento, era tratado de uma maneira muito... não era um evento. Né? A gente estava discutindo o nosso futuro. Sim. Hoje não. Eu estou discutindo o meu presente. Se não dá certo, eu separo e vou para outro. Ou seja, eu estou preocupado com o meu presente.
Hoje, quando você... Porque é tão fácil, tão simples, né? Você casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. Então, a relação entre os jovens... Quer dizer, e aquilo que você colocou também, né? Quer dizer, os pais se separando, e isso é fácil de acontecer. Então, rompe-se muito facilmente algo que não deveria ser rompido. Deveria ser tratado, Sim. Né? E tentado, seja por tratamento pela psicologia, seja pelo tratamento de espiritualidade, mas pela as pessoas... ciência. Sim, eu não estamos aqui querendo julgar ninguém, pelo amor de Deus, mas é óbvio que vai chegar alguns casos que realmente, olha, existe uma incompatibilidade de espíritos que não, olha, até que vocês chegarem, daqui para frente, cada um vai ser feliz em algum outro lugar, ou com alguém, né? Isso, tudo bem, ninguém é contra isso, mas muitas vezes as pessoas agem como se não, sabe, esquece que tem tudo um processo, né? Uma preparação, um compromisso que é acima de tudo. E a gente não está falando aqui nada em relação de que deveria ter uma relação exclusivamente hétero para que a gente pudesse pensar numa questão da procriação. Não, eu acho que existem muitos casais que merecem todo o nosso respeito pelas escolhas, pelos amores da vida que eles têm, mas a gente precisa dar uma continuidade na questão humana. Precisamos disso. Aí vocês dizem assim, mas Antonieta, como é que faz isso? Olha, a gente conhece várias pessoas que têm relações homoafetivas e estão procriando. Estão procriando. Tem gente que tem aí uma procriação, se não com humanos, mas acabam adotando seus petzinhos em casa, sabe? Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vi recentemente e me chocou. Eu parei assim, fiquei olhando, não tenho nada contra as duas pessoas que estavam juntas. Nada disso, tenho maior respeito, conheço pessoas amigas minhas, queridas, amadas, que amo de paixão, e quem me conhece sabe disso, não tem nenhum preconceito zero nessa questão, né? E as duas pessoas estão passeando no meio do shopping e andando com um objeto na mão. Eu queria saber o que objeto é aquele. Daqui a pouco filhinha, vai com a mamãe. Gente, aquilo eu pensei que fosse um bichinho de verdade. Mas era um bichinho de pelúcia. Nossa. Que foi adotado por essas duas pessoas. Um bichinho de pelúcia. Eu parei assim, fiquei pensando. Nós temos tanta criança sem um lar. Tanta criança sedenta desse amor. E ninguém vai lá buscar. Hoje, existe uma facilidade muito grande nas questões de adoção. Tem uma relação estável, é uma relação duradoura, é o que você quer. Pega uma criança. Mas e o comprometimento com aquilo? Pois é. É a falta de comprometimento que a pessoa... eu não vou me comprometer. O bichinho, se eu cismar, eu tranco ele no guarda-roupa e deixo ele uma semana trancado no guarda-roupa. E se eu tiver um filho... Quando é um bichinho... Ou então um petzinho, como é que você faz? Então, mas agora tem guarda de pet nas separações. Essa é uma nova questão. Se separam e tem a guarda do pet. O pet fica igual guarda compartilhada de criança. Dá as mesmas discussões, tá? Não é nada diferente, é as mesmas discussões. O pet é meu, não, o pet eu vou levar, não, porque é meu, e aí dá as mesmas discussões. Mas também, cada um faz a sua escolha, mas a questão é, o que a gente faz com as nossas crianças que não têm um lar? O que a gente faz com essas relações que não pensam em ter os seus futuros, uma família? Nós estamos fadados a quê? A terminar as famílias? Fica difícil. Fica difícil, você percebe? Ou então, alguém vai me dizer assim, então melhor assim então do que ter uma família doente. Não é essa a questão. Se a família está doente, existem vários componentes doentes dentro de uma família, a gente precisa buscar. Precisa buscar esse auxílio numa casa espírita, num profissional de competência, e vamos cuidar dessas pessoas. Porque depois do game over, não dá para recomeçar com um ser humano. Não dá para você... Filho, despula aí, vamos pular de novo. Não dá para fazer isso. E você que tem um casamento que está doente, está instável, olha para o seu parceiro, para a sua parceira, tem amor? Ainda existe respeito entre vocês? Busquem ajuda. Não adoeçam mais as pessoas ao seu redor. Não se adoeçam.
né? E a gente percebe que muitas vezes essas energias acumuladas vão e detonam. E é porta de entrada para tantos obsessores. Tanto, do mesmo jeito que a gente tem espíritos de luz precisando de um lar para fazer o seu trabalho, nós temos os obsessores que também precisam de um lugar. Então você escolhe, você quer o quê? O que você quer para dentro do seu lar? Você quer os obsessores ou você quer os espíritos de luz? Então, como é que eu trato a minha alma? Como é que eu trato a minha vida? O que eu quero para mim e para minha família? Eu posso buscar ajuda? Eu devo buscar ajuda. Observe, se olhe, se perceba como ser humano. Perceba a sua família. Olhe para o seu filho. Pós-pandemia, o seu filho que está lá, muito prazer, filhinho, sou sua mãe. Oi, muito prazer, filhinho, sou seu pai. Aproveite, saia com seu filho, vai pedalar com seu filho, vai caminhar com seu filho. Às vezes eu vejo o pai falando assim, mas não tem assunto. Vai se inteirar qual é o assunto do seu filho. Às vezes eu vejo pais que brigam aqui com o videogame porque o filho não pode pôr a mão no videogame dele. Aí fica complicado. Não tem doença que não se cure. Não, porque acaba virando uma competição, né? É uma competição dentro de uma casa onde que teria que haver união. Exato. E aí você tem concorrentes dentro de um mesmo ambiente. Família não é concorrência, né? Família é um local que deve haver união. E aí que está, né? Aquilo que a gente comenta. Não adianta se jogar a culpa, né, e achar que tudo o que aconteceu foi em função de uma pandemia que não era esperada, que a humanidade não estava preparada para isso, e achar que tudo isso não tem a nossa participação. A nossa participação está em não ter sabido procurar a ajuda, que é aquilo que você colocou. Olha só que interessante que eu vou falar para vocês, até eu comentei esses dias com os amigos. Eu estava observando algumas mudanças físicas nas pessoas, né? Tem muita gente que usou a máscara de maneira incorreta, então tá com a orelha assim, né? Orelha bana. Aí o cirurgião plástico que gosta disso, né? Assim. Aí, o que era a máscara? Era isso aqui? Não tem uma metalinguagem por trás disso? Olha, se a gente parar para observar, não é pra gente... Fecha a boca e Fecha a boca. Ouve mais. Observe mais as pessoas, principalmente ao seu redor aqui, 180 graus, né? Porque a máscara te dá essa possibilidade. Era a maior visão que a gente tinha. Nós fomos cerceados de contato físico. Por quê? Porque a gente tem que aprender a falar com o próximo, olhar no olho do próximo, reconhecer o próximo no olhar, porque os olhos é o espelho da alma. Quando o teu olho não está bem, quando você não está bem, você olha para a pessoa, está com o teto baixo, com o olhinho caído. Quando a pessoa está alegre, feliz, ela está com o olho vivo, transparece no olhar dela a felicidade. Mas quando as pessoas se apaixonam, o olhinho brilha, né? Você sabe que a pessoa está apaixonada, a pele está melhor, o cabelo está melhor, né? Então a gente teve essa oportunidade de olhar. Qual é a próxima chance que a gente vai ter? Porque o universo conspirou para isso. No momento eu tenho até medo, né? Meu amigo. Eu tenho até medo de pensar o que nos... No momento de transição, nesse momento de expiação e provas, no momento de transição, vem uma pandemia dessa. Acorda, hello! Né? Então a gente precisa fazer essa busca. É o olhar para si mesmo. Gente, aprenda a olhar para você. Você é um ser humano que precisa ser olhado. Você precisa olhar para você, você precisa olhar para o seu próximo, você precisa acordar. E a única coisa que desperta a gente é a nossa alma, ela dá indício, por isso que você adoece. Então, a doutrina espírita, ela abre muito os nossos olhos. Porque você vai para o centro, você ouve uma palestra, normalmente você vai na palestra e fala assim, nossa, falou para mim. Claro que falou para você, está sedento de informação, né? Falou para você, ei, alô, acorda. Eu fui para o centro, me deu um sono, eu acho que eu fui trabalhar lá no SFAF. Eu falo, E você dormiu por quê? Não sei, porque você se sentiu acolhido.
Daqui um pouco, esse momento do sono vai passar. Né? E mesmo que se você estiver dormindo, a espiritualidade está trabalhando ali, né? Então eu digo que as pessoas, a gente chega na doutrina espírita pela dor. Pela dor da alma, você vai para o centro espírita. Mas o mais legal de tudo isso, que passa os anos, e você tem a certeza absoluta que você ficou por amor. Sim. Não é? Que é onde você Todo se engaja, nós, você se engaja no trabalho. Porque você aprende a olhar para si, mas você também aprende a olhar para o outro. É o dar valor à vida, né? E dor rima com amor. Ó, é à toa? Não é à toa. Não. Né? Com então, certeza é o não. despertar. Então, é isso que me encanta na doutrina espírita. E é saber que você quer o melhor, você quer o teu melhor, você quer o teu melhor, você quer o teu melhor. Desencarnou. Ai, que maravilha, eu vou voltar, eu vou continuar. E aí, para a gente até encerrar, não sei como é que está a questão do nosso tempo, só fechar um pouquinho. Aos 25 anos, quando eu lidei com o desencarne do meu avô, passaram-se mais 25, eu precisei lidar com o desencarne da minha mãe. Do mesmo jeito, mas eu tinha outro olhar. De ter a maturidade de quando eu vi da maneira como ela estava, de chegar no ouvidinho dela e dizer assim, mama, tá tudo bem. Se você se sentir confortável, vai. Você vai estar sempre aqui, eu vou estar sempre em ti. Sabe? E dela abrir o olho, olhar para mim e fazer assim, igualzinho o Nono fez. Sabe? E agora, há 3 meses atrás, o meu pai. Sabe, eu olhar assim, e hoje eu olho, claro, na hora você chora, você tem o direito de sentir a dor, você precisa de sentir a dor, ela faz parte, é o teu luto. Mas hoje eu olho assim, eu não sinto a dor da perda, porque eu não perdi. A gente vai se encontrar, sabe? E um pouco antes do papai foi meu irmão, né? Meu irmão também é a mesma coisa. Na dor, sofrimento que ele estava ali, não dá para segurar. Você vai, não, fica comigo, não, vá. A mamãe está te esperando. Com certeza ela vai te receber. Papá, ó, o seu pai está lá te esperando. Fique em paz, está tudo bem, está tudo certo. Obrigada por tudo. Obrigada. Gratidão eterna. Me espera. Não estou com pressa, não, mas me espera. Entendeu? Não estou com pressa, não. A gente tem que. Né? Não vamos ser hipócritas, né? Estou morrendo de saudade do meu pai que ele embora. Não estou com pressa, não. Tem muita coisa aqui para a gente caminhar. Com certeza. Então, para vocês verem, né? A gente, se nós fôssemos aqui, ficaríamos horas e horas, sabe? É tanta coisa aqui para se falar, tanta coisa. E é óbvio que, né, o assunto ele não pode parar por aqui. Não, com certeza não vai parar. E, então já fica de imediato um convite para que você possa estar aqui com a gente. Nós precisamos fazer a nossa parte. E nosso compromisso, e aqui a gente sempre fala para aquelas pessoas que nos acompanham, nosso compromisso é um compromisso com a doutrina, o nosso compromisso é um compromisso com o Cristo. É tentar levar, se você não pode fazer nada pela questão material que você colocou, se você não pode estar ali, pegando, que você pelo menos você consiga levar alguma coisa, alguma vibração, alguma energia boa, alguma palavra que possa tocar as pessoas. E toca. Com certeza, a gente recebe, nós percebemos em função das mensagens que nós recebemos. Então, o nosso compromisso é esse, né? É o compromisso de você poder trazer pessoas, sabe, com uma capacidade incrível que tem a Antonieta de poder tratar de um assunto assim tão delicado, um assunto tão importante, mas com uma sutileza que não choca e não agride as pessoas, porque a questão justamente é essa. Aqui nós não podemos nos sentir culpados, nós temos que sim nos sentir necessitados sempre de poder ajudar quando possível, e quando não for possível, buscar ajuda, para que nós possamos nos capacitar, né? E eu acho que é bem isso, né, Antonieta? A gente sempre precisamos, é o que nós podemos fazer. E eu tenho depoimentos assim fantásticos, lindos. Aliás, eu gostaria até de estender isso para quem nos ouve.
Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que, não só eu, Antonieta, mas qualquer outro das pessoas colaboradores aqui da rádio, eu tenho certeza. Sim. Escrevam para a rádio, vocês têm como ter acesso, escrevam, peçam. A gente vai atrás do pessoal, vai atrás da informação. Entra na nossa página, tá embaixo o nosso site, o WhatsApp, tá aí o nosso número também, que vocês podem entrar em contato conosco também. E é lógico, todas as perguntas, todas as questões que nos são colocadas, elas são direcionadas àquelas pessoas que é o caso, que nem no caso da Antonieta. Dentro desse assunto, vamos passar para a Antonieta, e ela vai, com certeza, entrar em contato individualmente. Isso aí é uma coisa que nós não fazemos aberto, nós será entrar em contato individualmente, porque é isso, né? Nós temos que fazer o que for possível para que nós possamos mudar o mundo. Se nós tivéssemos a proeza, né, de conseguir o maior número de pessoas trabalhando em prol do bem, com certeza. Mas se nós não pudermos mudar o mundo, que possamos pelo menos ajudar para que esse mundo se torne um pouco melhor. Quando? Não sei. Mas se nós nos tornarmos melhor, já é uma vitória de cada um. E eu acho que a gente não está aqui para... Nós estamos aqui para evoluir, realmente. Antonieta, gratidão. Olha, sempre bem estar contigo. E olha, mais uma vez eu reitero, é um assunto que você precisa de estar mais vezes, e eu tenho certeza que isso está dentro de você, que ela é apaixonada pela doutrina, como que ela nos colocou logo de início, né? E ela gosta de tratar assim, e eu tenho certeza que muito rápido você vai estar aqui novamente. Obrigada. E aí, quem sabe, com mais tempo aí para poder trabalhar os assuntos. Aqui estamos, sempre a servir. Fomos feitos para servir. Com certeza. Um grande abraço a todos e até o próximo Espiritismo em Ação. Até mais. Fiquem com Deus. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.